Como foi nota 10 também a atuação da seleção brasileira no sábado contra é japonesa, não achei que tenha sido 10. Japonesa. É uma hipérbole. É da Seiko. Foi uma boa atuação. Foi uma boa atuação. O Brasil jogou bem contra uma seleção forte. A Epson é japonesa. Muito obrigado. Seiko Epson. Vai reivindicar também o título japonês. Também, claro. O Brasil ganhou de 1-0 um gol do Endrick, um gol fácil. Quer dizer, o Endrick está sendo muito elogiado tal. Pelo gol, ele não entrou, não saiu jogando, né? Não. Mas faz um gol bem colocado e tal. O Brasil jogou bem, o Brasil atacou, o Brasil encarou a seleção da Inglaterra como deve encarar, obviamente, porque a seleção brasileira pentacampeão do mundo, contra a seleção inglesa, ganhou uma vez só e roubado ainda, mas jogando em Wembley, jogando contra um time bom. E a estreia do Dorival, que eu acho que é o que é mais importante até do que o Endrick. O que você acha, Facica, já que você falou isso exatamente aí? Vai falar bem do Dorival, não para falar mal do Fernando Não, ao Diniz. contrário, o Brasil jogou bem dentro da limitação de um time que, pela primeira vez, sob um novo técnico, se juntou ali para entrar em campo. O Brasil não deu espaços, o Brasil não tomou sustos, enormes da Inglaterra. A Inglaterra chegou. A Inglaterra chegou, atacou. Ok, mas o Brasil atacou numa proporção menor e melhor. Porque o Brasil teve bolas na trave, o Brasil fez o gol, o Brasil ainda no final do jogo, o Endrick quase faz o segundo gol. Então, proporcionalmente no jogo, quem levou muito mais perigo à Inglaterra foi o Brasil, né? A Inglaterra teve um time lento, uma defesa que ela é completamente questionável. Lógico, o Walker saiu, mas você tem o Stones praticamente como o único grande cara, o Tio e o Maguire. Nossa, o Maguire é uma coisa... O Maguire é horroroso e o Rafinha não soube aproveitar a oportunidade que teve. Aí que tá a diferença. Você tira um jogador que há muito tempo não tem condição de estar na seleção, que é o tal do Rafinha, entrou um garoto que muita gente tem expectativa e com uma estrela gigantesca e ao mesmo tempo melhorou o ataque com a movimentação, né? Se aproveitou o Endrick, né? É melhor do que o Rafinha. Eu não sei por que não bota logo para jogar. Enfim. Outra coisa que chama atenção também, ele tirou o Rodrigo para colocar o Endrick. Pô, tira o Rafinha. Claro, exatamente. Pois é. Joga com esses três, o Rodrigo, o Vinícius e o... Era claro óbvio, isso. Era óbvio, porque o Rafinha teve uma oportunidade ali no primeiro... Primeiro, o Brasil acionava o Rafinha perdia todos os confrontos, todos os duelos. E aí teve a entregada do Maguire e aí ele não soube o que fazer, ele chutou para fora, né? Talvez não esperasse aquele lance e tal. Mas eu tô com o Sormani, poderia ter entrado o Endrick, ele tirou Paquetá e Rodrigo para colocar Andréas e Endrick. E pra mim tinha que ter tirado o Rafinha. Tira o Rafinha, centraliza o Endrick, abre o Rodrigo pro lado direito e pronto, acabou. Gostei do jogo do Paquetá, hein? Um cara que fez falta pra seleção brasileira. Mas eu conversava com o Sormani fora do ar, bateu com vontade. Um jogo que não fosse amistoso, ele teria sido expulso. Ah, sim. Mas até isso eu acho, assim, se a gente olhar pro lado da competitividade, eu acho um jogador que fez falta. A gente criticou muito o Diniz, com razão, que não fez um bom trabalho, mas foi um jogador que ele não teve, né? E foi um jogador que fez muita falta, eu acho. A gente fala muito do Paquetá, mas ele tá em boa fase no West Ham. E eu acho que é um jogador que tem que ser titular desse time. Também gostei da entrada do Andréas. Acho que... Eu não gostei muito do Vinícius. Acho que, de novo, a gente tem que falar sobre isso, né? Que é um jogador que traz muita expectativa, joga demais no Real Madrid, mas na seleção ainda toma decisões erradas. Acho que no próprio... Gostei. Eu também gostei. Eu gostei do Vinícius. Eu espero muito mais dele. Não, tudo bem, mas a gente tá falando aqui de um jogo contra a Inglaterra, cara. A gente não tá falando de um jogo contra a Venezuela. O Brasil empatou com a Venezuela. Claro. Né? Mas aí a gente pode tentar pegar na proporção. Eu tô entendendo o que o Luiz quer dizer pelo seguinte. Ele até teve oportunidades de um contra um. O próprio gol do Endrick, ele poderia ter tocado pro Endrick, em vez de chutar em cima do goleiro. Tava do lado dele. Sim. Assim, coisas que a gente espera de um craque. O Endrick conserta a jogada porque ele perdeu o gol. Né? Ele tentou a finalização. Agora, o destaque para mim foi o seguinte. O Brasil teve um meio-campo muito sólido. A Inglaterra em nenhum momento conseguiu se criar em relação ao João Gomes e ao Bruno Guimarães. Os dois jogaram muito bem, né? É o indício de que o Dorival deve trabalhar com dois atletas que tenham as características bem divididas em relação a saber se defender muito bem e a iniciar a jogada e a propor como o Bruno Guimarães, né? Agora, o que a gente precisa definir é o seguinte: o Paquetá tem essa capacidade de armar esse time do jeito que o Brasil precisa, com esse trio de ataque que provavelmente se desenha, que é o trio de ataque do Real Madrid. Que uma coisa tem que se deixar bem claro, por enquanto, tá? O Real Madrid ainda não anunciou o Mbappé.
anunciar oficialmente, contratamos o Mbappé, né? Tá meio que, a gente sabe, nos bastidores pré-acertado, mas não tá oficialmente. O que tem de oficial é o Endrick é jogador do Real Madrid a partir de julho, com Vinícius e, obviamente, com o Rodrigo. Então, o trio do Real Madrid está, por enquanto, o trio oficial que o Real Madrid pode ter a partir da próxima temporada é esse. Então, você tem que valorizar o que vai ser, e os jogadores do Real Madrid, todos têm a esperança e já contam com ele como titular. O Ancelotti já falou isso. Ele vem pra cá com o Endrick. O Endrick. E aí ele vai recuar o Bellingham. Não se sabe o que vai fazer. O Rodrigo cai fora. Ele pode jogar 4-3-3 como ele já jogava. Ele já jogou 4-3-3. Não, e o Bellingham? Ele pode fazer o Bellingham como o centralizado e aí ele vai sobrar no meio campo. Ele vai ver se ele vai sacar o Modric ou o Toni Kroos, enfim. Aí ele vai ter que inventar alguma coisa. Valverde ele não vai tirar. Dificilmente. Ele não tira, dificilmente. Tá jogando muito. Né? Ele já jogou os tempos áureos do Real Madrid, né? Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo e Modric, né? Era o quarteto ali. Ele jogava com o Rodrigo, Benzema e Vinícius Júnior. Sim, também. Então, antes da chegada do Bellingham. Em tese, o Mbappé joga na posição do Vinícius Júnior, né? Alguma coisa tem que ser trocada pra encaixar os dois, porque eles jogam na mesma posição. Então, assim, é um dilema óbvio, maravilhoso, né? Você vai chegar com dois jogadores aí de muito potencial. Mas o Brasil tem que aproveitar esse potencial, né? O Dorival tem que aproveitar esse potencial. Ele tem que sair... Quando ele coloca o Endrick em campo e o Wembley, ele saiu de uma mesmice que todo mundo podia esperar que entrasse um Richarlison, alguma coisa, ele meteu o moleque. Nossa. Né? E resolveu. Porque tem estrela, porque é bom jogador, porque a movimentação dele também tá no importa. Lugar certo, né? Claro. Então, assim, o centroavante tem que estar na hora certa, amigo. Mas não interessa se o gol foi fácil, foi difícil, fez o gol. Fez, aliás, algo que nos últimos 3 jogos o Brasil só fez uma vez com o Gabriel Martinelli, que foi um gol. O Brasil passou em branco contra o Uruguai e a Argentina, 2 jogos pesados. Passou em branco. Né? E aí vai com a Inglaterra e o Wembley e crava uma vitória. O Brasil tem muito futuro com ele, claro. E eu acho que o mais legal, não sei se vocês têm essa percepção, eu acho ele um moleque muito centrado. Eu queria falar que esse jogo do Brasil pode representar... É só um jogo, tá? Foi só um jogo. Um resultado importante contra uma seleção forte, sem dúvida, mas foi só um jogo. Pode representar o início da passagem de bastão de alguns caras, sabe? Por exemplo, o Casemiro. O João Gomes e o Bruno Guimarães jogaram muito bem. O Bruno Guimarães fazendo mais a função do Casemiro ali, né? O João Gomes um pouco mais solto, como era no Flamengo do Dorival, inclusive. E o Marquinhos. Marquinhos não faz falta nenhuma. Então isso pode representar ali uma mudança, né? O início de uma mudança de rumo. O Neymar, eu não sei, porque o Neymar tá machucado, cara. Ele pode voltar arrebentando. O Neymar é gênio. Se ele voltar, ele tem que voltar. Se ele voltar a jogar bem, ele tem que ser chamado pra seleção brasileira. Fabrício Bruno jogou direitinho. Fabrício Bruno jogou direitinho. Achei que ele jogou super bem. O Beraldo jogou muito bem. Beraldo jogou melhor. Você falou. Pelo jogo do Beraldo contra a Inglaterra no sábado, não há a menor necessidade de o Marquinhos voltar. Não é que ele jogou bem contra Andorra, né? Pô, o cara jogou em Wembley. Contra a Inglaterra. Tudo bem. E hoje, merecidamente, tida como uma das melhores seleções do mundo. Jogou desfalcado fulano, ciclano e beltrano. O Brasil também jogou desfalcado. Também. Então não vem com essa conversa fiada, não. Então o Beraldo, pra mim, tá resolvido. Concordo com você. Bem. Jogou bem demais. Fabrício Bruno, adorei, cara. Jogou legal. Adorei. Ele tira uma bola ali do Oli Watkins, né? Ele não tira, ele dá um desviozinho e o Watkins chuta a bola na lua, né? Exatamente. No primeiro tempo. Ele não perdeu uma bola. Outra coisa que eu gostei muito foi o Danilo, marcação cara, dele. isso que eu ia falar. Ninguém se criou ali, cara. O Wendel tava mal no primeiro tempo, no segundo tempo ele se soltou. Ele jogou bem. Jogou bem. O Danilo, você falou um aspecto muito interessante, porque a Inglaterra atacou o Brasil majoritariamente pelo lado do Danilo, Sim, né? só. Com o Tio e o Anthony Gordon, que é do Newcastle. E o Bellingham caía por ali. Cara... Não aconteceu nada. Cara, eu gosto muito do Danilo. Por que aconteceu pra Copa isso? do Mundo, eu acho que ele já se machucou nas 2 últimas, né? Ele se machuca, eu tenho um receio grande de mantê-lo como titular absoluto. Eu sabe? acho o Danilo, cara, eu gostei da postura como capitão. Pra Sim, muita ele é gente isso ótimo, não vale nada e eu respeito completamente, mas o cara foi um capitão jogando Não, em isso Wembley. é indiscutível. Deu uma entrevista muito boa na sexta-feira, eu achei, pelo menos. Ele é um cara muito diferente. A pergunta foi do seu irmão, aliás. Foi. Julinho arrebentou. Arrebentou. O que ele perguntou? Não vi. Sobre a história Perguntas que você provavelmente não teria condições. Não teria condições de Pra quem fazer. que ele vai torcer na Fórmula 1?
Eu perguntaria isso, mas eu não sei o que ele perguntou pro Danilo. Sobre a questão do Daniel Alves, Diniz. do Robinho, né? Mas voltando aqui ao tema, o jogo do Brasil. A Inglaterra tentou se criar por ali e não conseguiu, né? Eu acho que o Brasil tem um problema na sua ponta direita com o Rafinha. Eu não consigo entender o Rafinha sendo titular da seleção. Mas eu acho que isso aí naturalmente vai ser Rodrigo, Endrick e eu acho que no jogo contra a Espanha, já que é em Madrid, no Santiago Bernabéu, que é a casa do Rodrigo, a casa do Vinícius Júnior, será a casa do Endrick, e esse seria o meu ataque para essa partida. Claro. O jogo é amanhã, né? O jogo é amanhã, 5h30. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. E o campo tem que ser João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá. É isso. Acabou. É isso. Bom time.